Meus irmãos, a paz do Senhor, louvado seja Deus, muito bom estar na presença de nosso Deus logo cedo, quando começamos já na expectativa de grandes coisas. Eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos e quero te convidar para estar comigo por alguns minutos. Tenho uma obra fantástica para compartilhar com você. Eu já tinha dito para vocês alguns dias atrás que algumas obras haviam chegado para mim e eu não podia lançar porque já estava num projeto sobre Greg Bloomberg, que está no Nordeste brasileiro, numa série de palestras, e essas obras serão lançadas lá. Na verdade, uma obra eu já apresentei no vídeo anterior, né? Mas a segunda obra não é um lançamento, é um relançamento. E trata-se da obra Nem Pobreza e Nem Riqueza. Bom, vamos falar um pouco disso aqui para você que gosta do canal Pentecostais Arminianos, que gosta de uma boa informação cultural e literária. Esse livro, na verdade, não é um livro novo. Esse livro de Bloomberg, ele originalmente foi escrito em 1999, depois ele foi publicado em 2009, na época pela editora Esperança, que eu nem falo dessa editora, aliás, foi uma excelente sacada essa obra ter ido para Edições Vida Nova. Ela foi lançada dessa maneira aqui, né? É um livro que a capa já não ajudava muito em relação à proposta fantástica da obra. Bom, de qualquer forma, quando essa obra, você pode ver que a minha obra está toda manchada, né? Na época, papel que foi usado não foi um papel que condizia com a obra, enfim, uma série de fatores aqui. Mas o mais importante é com o conteúdo, a essência do material. Bom, Bloomberg ele faz uma análise em que a teologia da prosperidade iria ficar de cabelo em pé já naquela época. Imagine agora com várias atualizações. O livro, além de ser atualizado, ele passou aí por uma revisão ortográfica, seguindo as linhas mais nobres aí de tradução. Foram substituídas palavras que não davam um contexto que na verdade merecia. Então, o trabalho elaborado agora realmente foi um trabalho fantástico por Edições Vida Nova. Um outro detalhe, ele tem um acrescento aí de 50 páginas a mais, né? Porque não só de conteúdos, né, que foram incorporados, trazendo luz e a melhor ortografia, mas também a questão da diagramação do livro, que ficou muito mais claro, muito mais clean, muito mais visível, o tipo de letra, vários valores foram agregados aqui nessa nova edição da obra Nem Pobreza e Nem Riqueza. Olha aqui os dois juntos para você ter aqui, tá bom? Bom, o detalhe, o livro ele vai discorrer basicamente, deixa eu tomar um pouquinho de água, sobre o fator da perspectiva financeira à luz da Bíblia. E o autor começa com essa proposta desde o Antigo Testamento, em textos clássicos. Tem uma parte aqui da obra que eu já conhecia, mas eu fui dar uma analisada, em que o autor ele usa uma frase bem interessante, quando ele diz assim, que Deus estava preocupado com Israel, não tanto pelos seus pecados, porque isso já era uma realidade, mas o que a nação fazia de errado e o que ela podia fazer de correto. Então a preocupação de Deus era educar o povo da maneira que eles entendessem que o problema não estava no pecar. O pecar é realmente um problema nato, mas o que os levava a pecar ou deixar de fazer a coisa certa. Muito interessante essas duas perspectivas que o autor apresenta para que se faça uma análise reflexiva sobre
o tema em si, o porquê que algumas coisas não me acontecem. Ao contrário do que a teologia da prosperidade diz, que se você não tiver bem, se você não tiver condições financeiras, se a sua situação não muda de estado e assim por diante, você está mal com Deus, você não tem uma vida com Deus, você está sendo odiado por Deus, Deus está te deixando de lado, e por aí vai, essas besteiras todas. Né? Eu creio sempre que Deus dá muito a muitas pessoas, ou a poucas pessoas, Deus dá pouco a poucas pessoas, ou a muitas pessoas, seja a variante que for. O problema está naquilo que Deus quer produzir para alguém. Agora, dizer que Deus quer fazer, Deus quer fazer, Deus quer fazer, esse livro, Nem Pobreza e Nem Riqueza, ele é muito interessante. Ele vai tratar também algo bem importante, que eu não vou comentar, mas eu quero que você depois adquira o livro e reflita, sobre Provérbios 30, quando ele fala da oração de Agur. É bem interessante, não me dê tanta riqueza para que eu venha me afastar de ti, e também não venha pouco para que eu venha murmurar contra ti. Então, essa fala, essa oração de Agur é muito significativa nas nossas vidas. Bom, posto isso, tem uma outra passagem. Eu poderia discorrer o livro inteiro aqui, mas tem uma passagem bem interessante que encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, né, em que Pedro e Paulo, vamos dar uma olhada aqui, Atos, lá no capítulo de número 3, e versículo 6 ele diz assim: olha, e disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Bom, nós sabemos aqui que, na verdade, essa questão de prata e ouro, em que Pedro fala isso, não é tão verdade que eles não tinham prata e ouro. Por quê? Porque se nós olharmos com carinho lá no capítulo 2, o versículo especificamente o 46, né? Ele dizia assim, ó, e perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos alegria e singeleza de coração. E aí ele vai dizer no 45, no versículo 45, que era a unanimidade que eles tinham, perseveravam, o pão e tal, estava envolto em algo que se fazia anteriormente, que os apóstolos tinham. Olha só, no 45, Atos 2, 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ou seja, tanto Pedro quanto Paulo, eles estavam dentro de um contexto em que se derramava aos pés deles, se traziam à presença deles, os bens que aqueles que estavam chegando à nova fé, eles não tinham necessidade disso. Então o que eles faziam? Eles debruçavam, entregavam isso a ele. Então Paulo, tanto Pedro quanto Paulo, eles tinham posse sim para aquele homem na Porta Formosa ali, quando eles falam isso. Bom, mas pastor, então o que é que eles estavam dizendo com não tenho prata e não tenho ouro? Bloomberg, ele vai trabalhar essa questão de uma maneira tão maravilhosa que eu me empolgo até para dizer para você. Na verdade, ele está atrelado a 3 textos, basicamente, que aquela pessoa que estava ali jogada à porta do templo, ele estava agarrado num simbolismo anterior que a Bíblia já naquela época condenava. Qual era? Que era a idolatria. Lá em Êxodo, no capítulo, deixa eu ver, 20, deixa eu ver se é Êxodo 20, 20. Êxodo 20, 23. Deixa eu ver se é isso mesmo que a gente estava fazendo aquela live ao vivo, né? Isso, ó. Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata e deuses de ouro não fareis para vós. Ou seja, Deus já dá uma determinação, porque a prata e o ouro e a prata, naquele contexto, era visto como uma forma de idolatria para confecções de ídolos. E Deus vai repetir isso em Deuteronômio 2, 2 e 25, aonde ele diz assim, olha. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu dei aqui. 2,25 não, 7,25. Eu estou trocando aqui. 7,25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo.
A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os porás para ti, para que te não enlaces neles, pois abominação são ao Senhor teu Deus. Ou seja, eles estavam ligados, e tem um texto de Oséias também maravilhoso, que vai falar sobre isso, que é Oséias 8:4, que vai falar a mesma coisa, que eles já estavam mais ligados à idolatria, e você vê que Deus vai advertindo, mas já a partir de Oséias, eles já vão declinando e caindo, até chegar em o Novo Testamento, em que a idolatria está instaurada ali. E não podemos esquecer que eles estavam sob o domínio de Roma, né? E que a idolatria comia solto naquele lugar, era terrível. Então, quando Pedro pronuncia essa frase, não tem prata nem ouro, eu estava preocupado aqui com a questão de bens financeiros e tal. Ele estava indo na raiz do problema para detectar que, na verdade, existia uma idolatria que o fazia com que ele estava ali. Então, esta obra de Greg Blumberg, ela é fundamental para todos aqueles que querem se aprofundar não só no conhecimento do que a Bíblia fala sobre prosperidade em relação ao conceito bíblico e o que a Bíblia condena em relação a ter uma pseudo-teologia de prosperidade. Fica aqui a dica para você. Se você tem essa obra aqui, eu digo para você, adquira essa também, porque essa aqui está atualizada, ela tem textos aqui que são muito mais claros do que aqui. Então fica a dica. Quando eu digo para você que o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui, são por condições como essa. Deixa aí o teu like, deixa aí o que você achou, comente, porque isso faz bem e fica bacana. Na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a aquisição do material, tá bom? Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, querendo Deus. Tchau, tchau.